Novidades sobre Hernani e Lucas Evangelista, né? Cara, o que a gente pode passar para vocês aí em relação a Jaime e companhia, a Hernani e Lucas Evangelista, é que o Corinthians vai tentar no meio do ano, tá? O Corinthians fez algumas sondagens, já falou aí com os representantes dos jogadores, mas a ideia é fazer uma proposta no meio do ano. O Hernani é um jogador caro, tá? É um jogador caro. É um sonho do Antônio Oliveira. Então, assim, foi um pedido do português, né? Até se concretizar, até chegar a virar realidade, a diretoria fazer uma proposta é outra coisa, né? O Corinthians entende que é um jogador caro, um jogador difícil para vir, né? Um jogador que está lá na Série B do Campeonato Italiano. Só que eu ouvi a seguinte frase, né? Nos ajudaria muito. O Hernani é uma espécie de prioridade. É o top, né? O number one da lista aí do técnico Antônio Oliveira para reforçar o Corinthians. Então, seria interessante, né? Se o Corinthians conseguisse atender aí o pedido do técnico português Antônio Oliveira. E o Lucas Evangelista também é uma negociação mais difícil. E essa negociação que poderia se concretizar já agora em abril, né? Não precisava nem esperar o meio do ano, porque o Lucas Evangelista jogou o Campeonato Paulista, jogou um estadual. Então ele está dentro da lei, né? Dentro da lei, podendo se transferir aí para, né, para outro clube do futebol brasileiro. Claro, ele tem contrato mais longo lá, com o Red Bull Bragantino, teria que o Corinthians pagar por isso, né? Então, em relação a Hernani e Lucas Evangelista, o que tem é um pedido do Antônio Oliveira, é um pedido exclusivo dele, foi ele que viu o jogador, foi ele que pediu e ele está empolgado, tá? Eu cheguei a ouvir de uma pessoa muito ligada ao Antônio Oliveira que diz, poxa, nos ajudaria muito, tomara que dê certo. Os caras estão torcendo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo ou não essas duas contratações. O Kaique deu uma esfriada. Por quê? Porque era aquilo que eu falei, né? O Corinthians nunca abriu negociação com o Kaique. O Corinthians fez uma consulta. O moleque ficou interessado. O moleque não, né? Já tem 28 anos. O jogador ficou interessado em jogar no Corinthians. Só que o Corinthians considera caro, né? Um jogador caro. O Corinthians fez a consulta lá para o Juventude e descobriu que são mais de 10 milhões de reais. Agora, o Corinthians precisa também entender que se você vai contratar um jogador de Série A hoje, esse é o preço no mínimo, entendeu? Porque o Juventude está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians não precisa se assustar com o preço do Kaique, porque, velho, é o que vale realmente, né? Não sei se é o que vale. Teve um rapaz que me chamou no Instagram que assistiu o jogo ontem, Grêmio e Juventude, falou que foi um horror, né? Eu estava lá no Quintal Alameda ontem, que é um restaurante que, né, tem um rodízio de espetos, tem comendo uma picanha ontem lá e estava vendo o jogo, mas não estava ouvindo, né? E Quintal Alameda fica em Santo André, tá? Ali na Rua das Figueiras. E eu estava vendo o jogo ali, mas não estava ouvindo. Realmente eu não vi nada demais no Kaique. Nas olhadas que eu dava, assim, achei um jogador bem comum. Teve um cara que me chamou, um corintiano que me chamou no Instagram, achou de meia boca também, tá? O pessoal fala, não, jogador cara de Corinthians, aguerrido. Não vi muito isso, não. Mas, enfim, eu também confesso que eu não estava assistindo o jogo com aquele olhar técnico, né? Com os olhos de águia, né? Tava ali, enfim, batendo um papo com meu amigo Renato lá, o dono do restaurante, com, né, minha família que estava ali, o Matheus, meu amigo, a gente estava ali batendo um papo, então não prestei muita atenção. Mas não sei se é jogador para o Corinthians, não, viu? Ainda mais para investir mais de 10 milhões num cara que o Juventude pegou de graça e que passou já por vários clubes do interior de São Paulo, nunca vingou e de repente se torna um cara de mais de 10 milhões de reais, eu não pagaria, deixa pro Vasco, entendeu? Deixa pro Vasco que é melhor, tá?
eu não entraria nessa, não. Então, esse aí deu uma esfriada, né? Acho que não, enfim, acho difícil vir, né? Pelas condições, pelos valores. O Corinthians não abriu sequer negociação, fez a consulta, descobriu o valor dele e achou melhor não fazer proposta. Acho que o Vasco deve ter feito e deve ter avançado, né? Muito parecido com o que aconteceu com o Wellington. O Corinthians joga na próxima terça-feira, segunda rodada, né, da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É um jogo importante, né, para o Corinthians. O técnico Antônio Oliveira não deu folga no final de semana, claro, o jogo é na terça-feira. Treinou ontem, no sábado, né? Fez uns testes, fez mais testes hoje também no domingo, e a gente apurou algumas coisas para a gente passar para vocês que eu acho bem importantes, tá? Em relação a esse jogo, e vou dar minha opinião também, tá certo? A gente vai compartilhar na tela o time do Corinthians que vai entrar em campo, né? Contra o Racing do Paraguai. Então tá aí, ó, gente, ó, só para vocês, né, darem uma olhada aí no time, que eu acho bem importante, tá? Acho bem importante aí para vocês colocar aí a maneira, né? Fala, Samir, tem campinho hoje? O que você acha para o próximo jogo? O campinho vocês pediram, já está na tela, meu amigo. Já está na tela o campinho aí para a gente falar desse jogo, tá? Corinthians deve ir a campo com essa escalação aí que vocês estão vendo. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. No meio-campo, Ranielli entre as linhas, Romero do lado direito aberto, Wesley do lado esquerdo aberto, por dentro Fausto Vera, né? Exausto Vera e Rodrigo Garro, lá na frente, Yuri Alberto. Foram duas mexidas no time titular, tá? Essas mexidas, elas envolvem o Breno Bidon e o Pedro Raul, né? Os dois que deixam o time, e envolvem o Romero e o Fausto Vera, que voltam à equipe titular. Eu falei Racing, é Nacional do Paraguai, tá? Desculpa, gente, se eu falei Racing. Nacional do Paraguai nessa terça-feira. O Racing já foi, tá? Aí essas mexidas, né? Essas são as mexidas que o Antônio Oliveira fez. E o que eu apurei? Eu fui apurar para vocês onde jogou o Romero, porque quando sai a informação de que houve mudanças na equipe titular, eu fiquei na dúvida, né? A interrogação, já que me veio à mente, era onde entrou o Romero, né? Porque o Romero poderia ter entrado no de centroavante. É bom lembrar que contra o Racing do Uruguai, quando o Romero entra no decorrer da partida, ele entra de centroavante, ele entra para jogar de centroavante, e o Yuri Alberto é mantido na direita, tá? O time que tem jogado muito aí no 4-1-4-1, né, do técnico Antônio Oliveira. O Romero entrou para jogar na direita e o Yuri Alberto aqui, ó. O Yuri Alberto não tem problema ele não jogar de centroavante, até porque eu acho que nem centroavante ele é. O Yuri Alberto, nós chegamos num ponto, tá? Deixa eu colocar o time que vai entrar em campo, porque o Romero. Informação do café do setorista, tá, gente? Ó. Informação do café do setorista é que o Romero treinou pelos lados e o Yuri Alberto voltou a ser centroavante, tá? Essa é uma informação importante na temperatura certa aí para vocês. Peço para vocês deixarem o like e compartilharem, tá? Esse Café da Fiel, até para o torcedor saber que está rolando, né, um Café da Fiel nesse momento. Olha só, o Romero pelos lados, ele não me agrada muito. Só que o Yuri Alberto no 4-1-4-1 também não me agrada. Eu acho que o Antônio Oliveira, tudo bem, o adversário amanhã não é muito parâmetro, amanhã é uma obrigação vencer. Mas o que eu penso em relação ao time do técnico Antônio Oliveira, que ele vai ter que mexer no time, tá? Ele vai ter que começar, ele vai ter que começar a mexer nesse time do Corinthians,
Eu acho importante, porque o técnico Antônio Oliveira, ele tá muito naquela de fazer o time jogar no esquema dele, tá? Eu acho que às vezes, né, no futebol, você tem que se adaptar ao elenco que você tem. Então, acho isso importante para o técnico corintiano ficar atento. A mudança no esquema, ela se faz necessário,